Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Você já se sentiu meio assim? Inadequado para o mundo? São poucas as vezes, não é? Que a gente tem a sensação de que nós estamos totalmente fora, que nós estamos esteticamente destruídos. A estética da alma, quando você percebe que você está todo inadequado. Quando você descobre-se assim e consegue amar o que você é como quebrar um vaso e querer dar um jeito nele depois. Vamos restaurar então. Vamos unir as peças para que não se perca. O problema é quando a gente descobre que a gente é assim e a gente desanima. E a gente vive com aquele retrato ruim de nós mesmos. Quando a gente descobre que os nossos defeitos, eles não têm que ser a ponte da nossa destruição. Não é passar por ele e cair num abismo. Não, é o contrário. É fazer a transição da redenção mesmo, para a redenção. Sair daquilo que nos destrói para ir ao encontro daquilo que nos salva. Muitas vezes não saímos debaixo da mesa porque ainda não acreditamos no amor daquele que nos chama para sair. Muitas vezes não somos capazes de sair debaixo da mesa porque ainda estamos como a caricatura de Deus e não a sua verdadeira face. Por isso nós precisamos aprender o tempo todo quem Ele é. A gente só pode se amar de verdade se a gente se conhece. A gente só pode se amar de verdade se a gente se conhece. Gente, é tão fácil, é tão simples a gente não gostar da gente mesmo. É a opção mais fácil que tem. A opção mais simples que tem nessa vida é a gente desistir. É a coisa mais fácil, não precisa nenhum esforço para desistir não. Basta jogar os pontos hoje e abrir e olha, eu não quero mais, chega. Já lutei demais comigo. Tem bico de pato, jeitão de sabiá e não sei o que eu sou. Acha que ninguém pode se apaixonar por você? Acha que ninguém pode gostar de você de fato? Acha que ninguém vai querer ficar do seu lado o resto da vida? É porque você ainda não está querendo ficar com você o resto da vida. Porque no dia em que o amor de Deus se transformar numa realidade na sua vida, e você de fato viver a experiência do amor próprio, do cuidado, você pode ter certeza que você será diferente. As pessoas durarão mais ao seu lado. Você não será abandonado ao final da vida, porque você soube viver a experiência do seu amor próprio. A gente não precisa amarrar ninguém em nós, para que eles não vão embora. A gente não precisa ficar amarrando ninguém em nós. A gente não precisa querer possuir. A gente não precisa ficar querendo tomar posse da vida do outro, para nós termos segurança de que não vamos ficar sozinhos. Não. Basta você investir bem no seu crescimento. Basta você investir na sua maturidade. Porque o mundo hoje está carente de pessoas maduras. Por isso que a gente dizia ontem, que quanto mais madura a gente está, maior é a nossa facilidade de lidar com o sofrimento. Porque você vai tomando posse do que você é, com tudo aquilo que você tem de bom, com tudo aquilo que você tem de ruim, comprometendo-se a amar-se nas pequenas coisas, a lançar um olhar amoroso sobre si mesmo todos os dias, porque só entende de misericórdia, só entende de perdão, de vida em conversão, aquele que consegue lançar um olhar de misericórdia sobre si mesmo todos os dias. Porque ninguém pode ser feliz nessa vida, ninguém pode ser um bom missionário, ninguém pode ser um bom adepto de uma causa, se ele carrega consigo os desagravos do mundo. Por isso que nós temos de estar constantemente vivendo o processo da reconciliação, da reconstrução na carne, daquilo que muitas vezes foi corte em nós. Já falava aqui que uma ferida é a carne reconciliada. A cicatriz é o sinal de que a história passou por ali. E você tem uma carne reconciliada. Não é possível a gente ser discípulo sem viver a reconciliação constante com a própria história. Como é que nós vamos conseguir ser felizes no mundo se a gente carrega um peso desnecessário que muitas vezes nos foi colocado pelo próprio ato de andar?
de viver, de ser quem a gente é. O tempo todo você passa pela experiência de receber do outro as influências, as informações do outro. E é nessa mistura que você vai se construindo como pessoa no mundo. A gente não consegue ser só o que a gente quer, não. A gente é também um pouco do que o outro quis para a gente. E a matemática inteligente, nessa perspectiva existencial, é a gente equilibrar bem o que eu quero para mim com aquilo que o outro quis também. E aí eu vou me construindo como pessoa assim. Quantas vezes você já foi enganado, passado para trás? Já não temos dedos para contar de quantos barrancos despenquei, ou quantas pedras me atiraram, ou quantas me atirei. Quanta farpa, quanta mentira, quanta falta do que dizer. Sempre é tão easy de viver, mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Não é assim? Cada derrubada de barranco que a gente leva nessa vida, minha gente, não é brincadeira não. Começa a lembrar. E aí? O grande problema não é cair, é não saber levantar. Os barrancos existirão e quando você menos imaginar, alguém vai te esbarrar e você vai cair. É inevitável. E quantas pedras já lhe atiraram? Mas é muita pedrada que voa o tempo todo. Quanta fofoca fizeram a seu respeito. Ixi! E o quanto que essa fofoca já machucou você? Quantas pedras já machucaram você? Mas foram muitas pedras. Inúmeras pedras nós já recebemos na vida, minha gente. Canta comigo. Já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei, quantas pedras me atiraram, ou quantas me atirei. Aí esse é o problema. O problema, o outro vem, joga a pedra na gente, a gente segura a pedra e se joga de novo. Você já viu de coisa mais besta nessa vida? Não. Uma coisa é certa: no momento em que nós escolhemos o que escolhemos trazer para a nossa vida, as pessoas que escolhemos que participarão diretamente da nossa história, os conselhos que escolhemos, a palavra que nos orienta, a leitura que fazemos, a influência que permitimos, tudo isso poderá se transformar numa bênção ou numa maldição. Aquilo que você é hoje, aquilo que eu sou hoje, é o resultado de uma série de escolhas que foram acontecendo ao longo da nossa história. Volto a dizer, em alguns momentos você não tinha condições de escolher sozinho, alguém escolheu por você. São os traumas, né? Quantas vezes nós precisamos ir para os consultórios psiquiátricos, curar os nossos traumas. O que é o trauma? Uma escolha infeliz. O resultado muitas vezes de um acontecimento trágico, infeliz. Alguém escolheu tratar você de um jeito errado, traumatizou seu coração. Se você for bem recebido, se você percebeu que o outro tem capacidade de fazer você crescer nessa vida, permaneça ao lado dele. Permita que o outro deposite em você aquilo que ele tem de bom sobre você. Agora, se você percebe que aquilo que ele está te entregando não fará bem a você, tire até mesmo a poeira do seu sapato para que você não leve nada daquilo que o outro tentou te deixar de estragado. Se te tratou bem, se foi benéfico com você, se você sentiu nos olhos dele que ele estava comprometido com a sua felicidade, absorva ao máximo. Coma, beba, fique, permaneça, seja amigo. Agora, se você descobriu que o outro está lhe dando um alimento que não é favorável à sua saúde física, à sua saúde espiritual, retire até mesmo a poeira do sapato, porque poeira pode trazer uma série de malefícios, que tudo que está empoeirado corre o risco de passar despercebido, não é verdade? Você entra, se a casa está na penumbra, você não percebe a poeira que está sobre os móveis, as bactérias, não é? Quem já recebeu um cheque sem fundo aqui? Quem já deu o cheque sem fundo aqui? Agora eu pergunto,
Vai lá, apresenta no banco, não tem fundo. Vai, apresenta uma segunda vez, não tem fundo. Aí 10 anos depois a pessoa está com o cheque sem fundo ainda na parede, esperando uma oportunidade para apresentar o cheque. Não. Levou o prejuízo? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pronto. Não vai colocar na moldura da sua casa, na moldura das suas paredes, os cheques sem fundos que você levou, porque isso só vai lhe trazer infelicidade. E tem gente que adora decorar a vida com os cheques sem fundo que levou. Recebe uma visita e vai... Pois é. 1967. Foi duro. 1970. Não resolve. O problema não está no outro que nos joga a pedra. O problema está em nós recolhermos a pedra que o outro nos jogou e ficar se julgando o tempo todo. Pode observar, minha gente, quantas vezes os seus afetos lhe traem, a sua emoção lhe aprisiona, lhe joga para debaixo da mesa, porque você não é capaz de jogar a pedra fora. Processo inconsciente mas que nós precisamos tomar consciência disso. Porque quando a falta de amor próprio se instaura dentro de nós, nós nos tornamos incapacitados de lutar por nós mesmos. Nós nos tornamos territórios baldios. E é assim, território baldio funciona desse jeito. Você passa a ver que já está sujo mesmo, precisa jogar aquele seu lixo embora, o que você faz? Não tem ninguém olhando mesmo, já está cheio de lixo, não vai fazer diferença. Um pouquinho de lixo a mais, um pouquinho de lixo a menos, joga ali. Esse é o grande problema do terreno baldio, é porque ninguém está responsável por cuidar, ninguém está fazendo sentinela para que os outros não continuem tratando como lugar de terreno baldio. Todo mundo vai jogando o seu lixo e vai ficando. Minha gente, é lamentável que em muitos momentos da nossa vida a gente assume a condição de terreno baldio mesmo, porque os outros percebem em nós. Aquilo ali você não precisa respeitar muito não. Você olha e já vê logo que aquela menina ali é fácil. É lamentável isso. Você olha para o rapaz e percebe, aquilo ali não é muita coisa não, vamos fazer. É lamentável que a gente vai colocando na nossa cara a condição de homens e mulheres que não se amam, e por isso não são respeitados, e por isso também não serão amados. Existem pessoas que são semelhantes às praças públicas. Todo mundo passa, joga o seu lixo e ninguém volta para cuidar depois. E aí você encontra essas pessoas por todos os lados, socializadas dentro do nosso meio. Porque você não tem placas. Proibido pisar na grama, proibido agredir, proibido usar e depois ir embora. Você não tem essas placas. Nós não saímos por aí com as plaquinhas. Não abuse de mim, me respeite. Porque essa placa não está escrita em palavras, ela está escrita nos seus olhos. É você com o seu jeito de olhar, com o seu jeito de ser gente, é o caráter que está exposto no seu rosto, que vai dizer ao outro o que ele pode fazer com você ou não. Nós é que no momento que nos construímos como pessoas, é que sinalizamos o nosso território. Caso contrário, as pessoas virão, acharão que nós podemos tudo e farão tudo o que querem conosco mesmo. Cada ser humano está agindo de acordo com uma história que teve. Cada ser humano está agindo de acordo com um contexto de escolhas que pôde fazer ao longo da sua vida. E é verdade, minha gente. Nós somos a reação de escolhas que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida. Um dia nós precisamos aprender a escolher, mas quem foi que nos ensinou a escolher? O que foi que o outro nos ensinou a escolher? Qual foi o poder que o outro teve de nos fazer escolher o que é melhor? Aí a gente foi criando uma história particular, pessoal, que nos leva a alguns processos estranhos, que o outro reconhece como incoerência. E aqui vem uma palavra. Em tudo, minha gente, você faz eleições o tempo todo na sua vida. Um dia você escolheu aquele marido, prefeito da sua casa. Promessas e mais promessas no tempo da eleição. Sobe no palanque e faz discurso e manda flores.
Tempo de campanha. Ele estava em tempo de campanha. Estava uma beleza de ver. Sempre solícito, sempre disponível e falando assim, né? Aí depois casou, tomou posse da prefeitura, esparramou no sofá e virou aquilo que às vezes a gente conhece. É por isso que eu falo, amor para durar tem que viver em tempo de campanha sempre, porque há sempre um lugar a ser vencido, há sempre um lugar a ser encontrado dentro do outro. Casamento que não vive o tempo de campanha, né? É campanha para tudo. Tudo bem, casamos, e agora? Qual é a próxima campanha que nós vamos viver juntos? Até um dia está tudo veinho, mas ainda firme, amarrado de arame, né? Com poucos entusiasmos, mas felizes de estarem ao lado um do outro. A melhor de todas as campanhas a gente não perdeu, nós continuamos elegendo o outro para fazer parte da nossa vida, e continuamos fazendo as escolhas certas. E é por isso que nós sofremos tanto com os nossos afetos, porque nós não sabemos articulá-los, nós não temos consciência muitas vezes de como eles se dão dentro de nós. Nós não temos o cuidado com o afeto, nós não temos o cuidado de fazer aquela higiene mental todos os dias, ou então aquilo que nós podemos chamar de digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a minha mãe fala que ela fala que eu estou com digestão. A indigestão, o que é a indigestão? É a comida que não fez bem. É a comida que não fez bem. Do encontro também nasce a indigestão emocional, que é aquele momento em que você foi invadido por uma coisa ruim que o outro provocou dentro de você. E aí o que você faz com aquilo? Duas possibilidades: ou você joga no lixo e conserta aquilo dentro de você, para que você se prepare para enfrentar os momentos em que você vai ter contato com esse lado ruim, ou você se transforma em escravo daquele lixo que vai ficar dentro de você. A melhor coisa que tem é você jogar fora. Jogou a pedra, joga fora a pedra. Quantos afetos estragados dentro de nós, coisas que nós já deveríamos ter vomitado há muitos anos atrás, coisas que nós já deveríamos ter jogado fora há muito tempo atrás e não julgamos. A gente vai guardando. Minha gente, quantas vezes a destruição entra na nossa vida porque nós elegemos a pessoa errada. Eu não estou falando de casamento somente, não. Aquela pessoa que você começa a escutar, a influência que ela vai tendo em você. Olha, respeitar, nós precisamos respeitar todo mundo. Não tem um ser humano nessa vida que não mereça o nosso respeito, por pior que ele seja, por pior que seja a vida que ele leva. Eu sempre parto deste princípio, porque a nossa humanidade é a mesma, e nós estamos todos sujeitos aos mesmos erros. Já diz a palavra de Deus: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Não se orgulhe por estar de pé, mas seja vigilante porque está de pé. Minha gente, no momento em que o seu coração se ocupa do ódio, esqueça, você não será capaz de amar ninguém, porque o coração não consegue se ocupar de amor e ódio ao mesmo tempo, não. Quando você faz a opção pelo ódio, as pessoas que você precisa amar ficam no prejuízo. Se o seu coração de mãe ainda está marcado pela traição daquele marido há mais de 20 anos atrás, se o seu coração ainda não foi capaz de se libertar deste sentimento negativo, doentio, é possível que seus filhos tenham sido privados do seu amor de mulher. É possível que o seu filho tenha recebido somente os restos do seu amor, porque o tempo todo você se ocupou de odiar o marido, e geralmente quem odeia muito o marido vai ter muita dificuldade de amar os filhos, porque na hora em que está ocupando o coração com o ódio que tem pelo marido, ela não será capaz de amar o seu filho. Isso acontece. Só que nós fazemos às vezes a mesma coisa
quando pessoas trazem coisas piores para a nossa vida do que bactérias nas mãos. Trazem vícios, destruições, palavras maldosas, agressividades, coisas ruins que vão infectar você com aquilo que há de pior na vida, que é a tristeza, que é a angústia, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a tristeza, porque não vejo outro fruto do pecado senão isso na nossa vida. E quantas pessoas são portadoras disso, minha gente, e nós abrimos as portas para elas. Elas entram na nossa vida e não só pegam na nossa mão, como nos contaminam inteiros. Temos que aprender. Temos que aprender quem é Deus, temos que aprender quem somos nós. Tanta coisa a ser aprendida, gente. E debaixo da mesa não é lugar de aprendizado, não. Tem que sair logo. Se a gente precisa aprender sobre Deus, nós também precisamos aprender sobre nós. Qual é o seu mecanismo? Como é que você age? Como é que você sente? Como é que você controla os seus afetos? Como é que você faz com tudo isso que você é aí? Deus, a nossa salvação, a presença do sagrado depende o tempo todo daquilo que nós escolhemos para nós. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Você como pai de família, como mãe de família. Cuidado com aquilo que você elege. Nós como cidadãos brasileiros que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade, porque senão nós não poderemos esperar justiça e honestidade dos grandes. E aí nós vamos sendo traumatizados pela vida, nós vamos sendo traumatizados com aqueles encontros desastrosos, de pessoas que um dia provocaram aquilo que a gente tinha de pior e nós aceitamos, nós registramos dentro de nós o que o outro nos despertou de pior. Quantos traumas nós temos, minha gente? Faltou consciência para aquele que estava vivendo do nosso lado? Sim. Talvez ele tivesse sido tratado do mesmo jeito. E muitas vezes, minha gente, na busca desenfreada pelo amor refinado, rápido, nós permitimos que o outro faça o que quer com a gente. E o que sobra de você? O que sobrou de você desses muitos relacionamentos que você viveu, que foram desastrosos, que machucaram profundamente você, porque o outro entrou na sua vida como se você fosse qualquer uma, como se você fosse qualquer um, e você não é qualquer um, você não é qualquer uma. O que você fez daquele afeto? Um conselho eu lhe dou: joga fora. Joga fora para que ninguém mais perceba que aí dentro existe um lixo para encorajar a jogar lixo também. Porque às vezes o outro joga o lixo em nós, é porque a gente demonstra que tem lixo dentro. Veja aquela grande cantora Whitney Houston nos Estados Unidos. Eu vi lá de perto o sonho que os americanos têm de ver aquela mulher reintegrada na vida. Um talento espetacular, uma mulher fabulosa, uma cantora de primeiríssima linha. E olha o que aquela mulher se transformou, gente. Sabe por quê? Porque um dia alguém se candidatou à prefeitura do seu coração, fez discurso, fez campanha, ganhou a eleição e depois começou a viciá-la em cocaína, heroína, e ela foi aceitando e não teve outro destino. Diante de ti ponho a vida, diante de ti ponho a morte. Agora vai ter que saber escolher. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante, é ela que vai definir o rumo do que nós vamos tomar. Que Deus conceda a esta pessoa a coragem de julgar fora o que precisa ser julgado.
Que Deus conceda a esta pessoa a capacidade e a coragem de expulsar todos os vícios, tudo aquilo que ela escolheu ao longo dessa vida e que só fez mal, tudo aquilo que danificou a sua alma, tudo aquilo que danificou o seu coração, tudo aquilo que lhe retirou a disposição. Interceda para que essa pessoa se liberte. E começa a pensar e até mesmo a dizer ao Senhor tudo aquilo que você gostaria de jogar fora hoje. Todas as posturas que você já assumiu na vida, toda aquela poeira que você insistiu em levar com você. Recorde-se dos nomes das pessoas que representaram essas poeiras, que são momentos em que você precisava ter perdoado e não conseguiu, momentos em que você precisava ter amado e não amou. São os seus fracassos que hoje você precisa jogar fora. Não colecione os seus fracassos, colecione apenas o aprendizado de cada um deles. Não leve o fracasso consigo, leve apenas o aprendizado de cada um deles. Não permita que se instaure na sua vida, na sua história, o poder do inimigo de Deus. Proclame hoje a vitória do Senhor Jesus sobre a sua vida, a vitória do Espírito Santo, a vitória do poder de Deus.